Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos retomando a live da Matra 12, hoje dia 17 de setembro de 2020, iniciou-se às 20 horas. Estamos falando sobre a Covid-19 e buscando uma luz para a retomada das atividades presenciais. Doutora Andréia, doutor Gustavo, muito obrigada pela presença. Vamos aguardar o retorno da doutora Fernanda. Vamos conversar, vamos tratar agora questões mais específicas relacionadas à retomada das atividades presenciais, inclusive no que se refere às audiências presenciais. Nós temos muitas dúvidas e esperamos que a doutora Fernanda nos ajude a solucioná-las. Eu vou ver se ela já voltou. Ainda não. Eu agradeço a presença de todos. Nós vamos falar agora sobre ventilador, ar-condicionado e tudo que vocês quiserem perguntar. Eu peço desculpas se eu não consigo perguntar tudo que vocês colocam aqui. As informações passam muito rápidas e a gente não consegue depreender todas as perguntas. Eu vou convidar a doutora Fernanda. Cadê a doutora Fernanda? Tá aqui, achei. Ela tá entrando, vamos aguardar. Doutora Fernanda, que bom. Voltamos à programação normal. Voltamos. Então, continue seu raciocínio, por favor. Embora eu tenha interrompido. Não, são perguntas que ainda estão no ar, né? Não querendo fazer piadinha com coisa do ar-condicionado, mas a gente sabe que o fluxo de ar gerado pelo ar-condicionado, ele pode facilitar a transmissão do vírus, né? Então, se o ar-condicionado ele é indispensável, o que a gente tem recomendado é o uso da máscara N95. A gente sempre vai preferir ambientes ventilados, de ventilação natural, janela aberta. Aí eu sei que vocês vão me odiar, porque aí faz menos 10 graus e como é que vai abrir a janela, né? Mas eu sou solidária, eu já trabalhei em países que fazia 0 graus e não tinha calefação. Então, então vamos partir para não é fácil, tá, gente? Não aí vai ser usar a máscara N95, tentar manter o mais aberto possível, com o distanciamento e o mínimo de pessoas na sala possível. Isso serve para lugares quentes também, que a gente precisa manter o ar-condicionado para poder ficar dentro da sala. Tentar abrir a janela, mesmo ligando o ar-condicionado. Exato, isso. Tá. E aí, E se a gente puder botar o fluxo numa direção, não das pessoas, porque às vezes a gente trabalha com o fluxo do ar em cima da gente, né? Sim, que é muito mais confortável, né? E nem sempre isso vai ser possível, né? Eu entendo que a gente é isso. Qual é o que é seguro, né? Se a gente pudesse fazer todas essas adaptações, e envolve a adaptação até de arquitetura, né? De abrir janelas nos lugares, mas também a gente não tocou num tema que não deu tempo. Testagem, né? A gente tinha que ter uma programação de testagem eficiente. Não é sorologia, gente, não é o teste rápido que a gente tem hoje em dia. O teste rápido, ele me diz que eu já tive a doença, ou que eu tive ela num passado mais recente, há 7 dias, ou que eu tive ela há mais de 14 dias. Mas ela não me diz que eu estou agora, eu posso estar agora com coronavírus transmitindo, e esse teste sorológico pode não detectar. Quem vai detectar isso é o PCR. O PCR ele detecta a presença do vírus circulando. O sorológico detecta o anticorpo que já foi gerado. Então, para ser gerado um anticorpo, você já está um tempinho com a doença, né? Então, você já perdeu a oportunidade de se isolar. O PCR me diz que eu estou transmitindo. Mas o PCR muitas vezes demora para sair o resultado, de 2 a 3 dias. Então, busca ativa dos casos.
tá tossindo, tá com sintoma, tá... Se vocês puderem pedir para essa pessoa ter acesso, né, ao exame de PCR para coronavírus, esse exame ser positivo, contactar essa pessoa, as pessoas do seu entorno entrarem em isolamento. Isso é um papel da vigilância epidemiológica, na verdade, né? Mas como a gente está tendo essas reaberturas sem essa orientação de testagem e contact tracing, que a gente chama, né, que é ir atrás dos contatos da pessoa que está transmitindo a doença, isso também pode ser um debate para vocês, como a gente pode melhorar isso, né? Então, qualquer presença de sintoma, vocês podem medir temperatura da entrada das pessoas com aquele termômetro infravermelho. Na presença de febre, essa pessoa não pode entrar no ambiente. Lembrando que isso são medidas para amenizar os riscos, né, de redução de danos. Elas todas em conjunto diminuem muito, mas a gente ainda não tem vacina, a gente ainda tem taxas de transmissão altíssimas, a gente tem que trabalhar sempre com a ideia de que alguém é potencialmente contaminado, porque daqui a pouco, eu estou trabalhando, então posso ir na praia, posso ir no restaurante, na manicure. Calma, a gente ainda tem níveis elevados de transmissão. Quanto menos a gente se expor, quanto mais a gente só fizer o que é essencial, o que é prioritário, melhor a gente vai controlar a epidemia. E uma pergunta que surgiu aqui. Eu estou num ambiente, num lugar, né, uma cidade quente, Florianópolis, Indaial, no verão. Indaial é uma cidade, assim, insuportavelmente quente no verão. Blumenau também. Eu posso não ligar o ar-condicionado e ligar o ventilador? O ventilador é prejudicial? Então, a gente tem que pensar no fluxo de ar, né? Se esse fluxo de ar tiver passando na altura da boca e nariz das pessoas, ele pode ser. Se for um ventilador de teto, pode ser. De repente, a gente conseguir colocar um ventilador no chão que refresca o ambiente, a gente tem que tentar tirar desse fluxo aqui, né? Daqui porque de cima, né? Gerar esse fluxo de ar aqui que passa por aqui é onde ele pode se propagar. E o que eu mais recomendo também é isso. Detectou um colega que está estranho, está cansado, acionar a equipe médica de vocês, conversar com essa pessoa, tentar já articular com a rede de vocês. Santa Catarina tem uma rede boa de serviços de saúde. Quem é que está fazendo PCR aqui na minha região? Quem é que está... quem é da vigilância? Que fazer essa integração, chamar esse pessoal também para o debate de vocês, sabe? Trabalhar junto, articular junto com eles, para também dar mais segurança de que qualquer um que possa estar contaminando seja imediatamente afastado das suas atividades para diminuir a contaminação dos demais colegas. Tá. E uma pergunta muito importante aqui que eu queria te fazer é a seguinte. Eu te mandei hoje à tarde uma foto, ou foi ontem, não me lembro, uma foto de uma sala de audiências com as divisórias. A sala de audiências tem uma mesa em que ficam as partes. De um lado o autor, do lado a parte ré. E nessa sala de audiências que eu te mandei, essa foto, tinha principalmente uma divisória de acrílico, né, transparente, entre as partes. Porque, normalmente, essas mesas da sala de audiências, elas não chegam a ter 1,5 metro. Elas têm menos de 1,5 metro. Essa mesa é tipo um pouco maior que uma mesa de uma sala de jantar. Tá. E também existe salas de audiência com uma divisória de acrílico do juiz aqui na frente para as partes ali. Então, seriam basicamente 2 divisórias de acrílico. Essa aqui, que divide o juiz das partes,
e uma no meio que dividiria as partes. Eu te pergunto, essas divisórias são essenciais ou eu posso trabalhar sem essas divisórias? Olha, elas são importantes, elas são mais uma barreira na minha transmissão por gotícula, né? Eu estou usando a máscara contém parte do que sai da minha boca, mas eu tenho uma barreira, ela também é mais uma proteção, né? Principalmente nesses ambientes que você não pode garantir esse 1,5 metro, que é uma distância ideal. Eu vi aqui, alguém subiu um comentário que ela não é eficiente se ela não foi higienizada. Isso vale para todas as superfícies, tá, gente? A mesa, o nosso computador, tudo que é tocado por outras pessoas, a gente tem que assumir que foi uma pessoa que levou a mão na boca ou levou a mão na máscara. Essa máscara está contaminada, eu contamino a minha mão e eu contamino a superfície. O vírus ele fica viável 3 dias em superfície plástica. Então, é importante a gente higienizar todas as nossas superfícies ou com álcool 70 ou com solução de água sanitária, super barata. Né? Vocês chamam de que boa aí em Santa Catarina, Sim, não é? solução de água sanitária é só pegar a água sanitária mesmo e, passar. Você pode diluir a água Diluir sanitária. na água para não ficar muito forte. Uma parte de água sanitária para 4 de água limpa. E você pode borrifar essa solução no chão, em todas as superfícies. Quanto mais a gente limpar, melhor. Mas se a gente assumir também que a pessoa entrou, limpou a mão, não levou a mão no rosto, quando ela sai, ela limpa a mão. Pode ter uma higienização dessas superfícies entre as audiências. Eu imagino que vocês já estejam vendo isso acontecer em outros espaços que, olha, eu estou agora atendendo menos porque eu tenho uma higienização entre um grupo e outro, entre um paciente e outro, entre alunos e outros. Isso pode ser feito também, isso também vai dar mais segurança para vocês. Mas é isso, se você tocou numa superfície, aí você esfrega aquela mão no seu olho, na sua boca, aí você se contamina. É uma forma difícil de contágio, mais difícil do que eu falando de pertinho com você. Vide a posse do excelentíssimo ministro Fux. Não estou mentindo, gente. Assim, olha, não dá para brincar com a medicina, né? Não dá para brincar com esses elementos. Então, se a gente entende como a gente pode se contaminar e os riscos e como a gente pode se proteger, a gente consegue melhorar as nossas atividades. E eu acho que isso também, partindo do princípio de quem de fato precisa ir. Vamos priorizar quem precisa estar nesse espaço. Uma coisa também que a gente pode usar é fazer parcerias dentro do ambiente de trabalho. Um colega ajuda a vigiar o outro. Por quê? Porque você está com uma sobrecarga grande de trabalho, estresse, teve uma audiência difícil, tem um volume grande de trabalho, você esquece de lavar a mão, você esquece de tirar a máscara pelo elástico para poder beber água. Então, você pega a máscara onde está contaminada e aí você pega na sua garrafinha de água. Você pode combinar de ter pares. E um vigia o outro. Olha, você tocou na máscara aqui, tocou errado. Vai lá lavar a mão. Olha, você tocou num ambiente que não foi higienizado. Vai lá lavar a mão. Olha, você passou álcool gel antes de entrar na sala, você limpou os sapatos antes de entrar na sala. São medidas que também, acho que até para trabalho de grupo fica bacana, assim, de um ajudar o outro. E
existe uma possibilidade, porque nós estávamos falando sobre testes rápidos, né? E falando sobre testes rápidos e sobre aquele teste em que você descobre que já teve a Covid. E existem pessoas que já tiveram a Covid e que hoje se acham quase um guerreiro Highlander, né? Que não vai poder andar por aí, vai poder ir em festa, restaurante, aglomerar à vontade. Estão havendo hoje, está havendo hoje casos de reinfecção? Começaram os primeiros relatos, voltando um pouquinho, que eu falei rápido no início da nossa conversa, a gente sabe pouco sobre a imunidade, sobre a nossa capacidade de gerar proteção contra uma nova infecção de coronavírus. Então, o teste sorológico, ele me diz que eu já tive porque eu tenho um anticorpo positivo. A gente não sabe a durabilidade desse anticorpo. A gente sabe que alguns anticorpos, que não são esses, inclusive, que são medidos no teste rápido, são os que têm maior chance de conferir uma imunidade mais perene, mais duradoura. Que a gente ainda não tem tempo de doença para te dizer se vai durar 1 ano, 5 anos essa proteção. Mas quem sai com o resultado de uma sorologia ou de um teste rápido positivo, abrindo os peitos e acabou o Covid, acabou a pandemia, está completamente equivocado. A gente não tem certeza dessa proteção, não sabemos quanto tempo, a gente não sabe nem qual é ainda o anticorpo e que nível de anticorpo a gente precisa. A gente já tem algumas especulações, mas quanto tempo esses anticorpos vão durar no nosso corpo, vão nos garantir proteção. E a gente já começou a ter os primeiros relatos de reinfecção. Eles sempre vão ser relatos mais raros, não porque reinfecta menos, ou porque a gente é mais difícil da gente diagnosticar a reinfecção. Só para você ter uma ideia, eu preciso ter... eu tive uma infecção em março, eu colhi exame, fiz o PCR, vi que estava com o vírus e aquele laboratório armazenou a minha amostra. Eu agora, em agosto, apareço de novo com os mesmos sintomas, coleta exame e dá positivo. Esses 2 laboratórios, eu fiz em laboratórios diferentes, eles têm que conversar, eles têm que pegar essas 2 amostras, abrir o gene dessas 2 amostras, comparar para ver se eles são iguais, que são aquelas letrinhas que a gente estudava na biologia para passar no vestibular, a CTG, aquela sequência, tem que ser exatamente igual para dizer que, olha, eu tive o vírus, ele abaixou, voltou. Se eles forem diferentes, isso é uma reinfecção. Então, eu estou contando isso para vocês entenderem o trabalho que é diagnosticar a reinfecção. Se a gente não faz nem teste, no Brasil a gente é um dos países que menos testa no mundo, imagina a nossa habilidade de conseguir avaliar a reinfecção em massa aqui, né? Espero que a gente tenha as universidades ainda olhando para isso, mas é sempre um diagnóstico difícil. De novo, pode ser que a gente tenha pouca reinfecção porque seja difícil de diagnosticar, ou porque ele seja uma característica do vírus de reinfectar menos. Mas, mais do que o risco da reinfecção, nós não sabemos sobre o nosso nível de proteção. Então, não dá para comemorar, não é final de campeonato. O máximo que você pode comemorar é sair e não tive nenhuma sequela. Até porque esse número, falar recuperado, mas recuperado do quê? Eu não consigo mais ir na padaria. Então, quem é que recupera, né? Eu só não morri do Covid. A única coisa que hoje a gente pode comemorar, tive e não morri, tive e sobrevivi. De resto, nem recuperar você pode dizer que você recuperou, porque talvez você vá ter sequela. Eu vou te fazer uma pergunta que foi feita pela juíza Valquíria Bastos, que é da Vara do Trabalho de Navegantes, e ela perguntou o seguinte, que foi uma das que me disse, eu vou assistir a live e vou ver como é que eu vou
voltar para as atividades presenciais depois. Ela perguntou o seguinte: eu já tive o vírus, tá? Eu estou te fazendo uma pergunta ali meio fora do script, tá bom? Eu já tive o vírus. Ai. Mas isso eu acho que você responde. É assim, ó, eu já tive o vírus, já fui positivo. E eu não estou guerreiro Highlander, tá? Mas estou me cuidando e estou, mas mesmo me cuidando, eu posso infectar as pessoas, certo? Eu posso ser um vetor de infecção. Eu tive o vírus e eu posso pegar. Deixa eu me expressar melhor. Eu tive o vírus. Eu acho que eu entendi. Eu sentei na mesa da sala de audiências que uma pessoa sentou ali antes e não limpou de uma forma adequada. Eu botei a mão ali e o vírus veio na minha mão. Um exemplo. Eu posso, com a minha mão, infectar outras pessoas? É essa a pergunta. Não foi, Valquíria? Só bota sim ou não. Mas eu acho que é essa. Ela fez um Val Bastos, ela fez um sorrisinho. Tá. Assim, a gente... uma coisa é a proteção, né? Que a gente não sabe quanto tempo dura. E a outra coisa é o tempo que a gente fica transmitindo o vírus, né? A gente já tem países recomendando caindo de 14 dias para 10 dias de isolamento de quarentena. A OMS não recomenda, e por quê? Porque a gente sabe que a gente transmite por cerca de 14 dias. Pode ser que dure 16, 17, pode ser que dure 13. A gente voltar no nosso presidente, ele ficou testando positivo várias semanas, se eu não me engano, 3 semanas. O que a gente tem visto é que esse vírus, depois de 2, 3 semanas, ele não é um vírus viável. Ele aparece no exame, mas ele não é um vírus capaz de transmitir para outra pessoa. Então, provavelmente, a Valquíria que já nesse estágio, que ela já passou de 2, 3 semanas, ela não está mais transmitindo o vírus. Ele é ela pode ter um resíduo de vírus. Agora, ela pode ser um ônibusinho de vírus, como ela colocou, como são as crianças também, né? As crianças, a gente lembra, elas não adoecem, mas elas pegam a mãozinha suja e abraçam o vovô. E aí, no que elas abraçam o vovô, põem a mão na carinha elas transmitem para o vovô. Então, é o mesmo caso da Valquíria. Ela, independente dela ter imunidade ou não, ela tocou numa superfície contaminada e tocou em outra pessoa, ela levou o vírus daqui para lá. A próxima pessoa que pode se contaminar. Uma coisa é você ser transportador, né? Como se fosse um ônibusinho. O vetor. Só um esclarecimento que a Valquíria fez aqui. Ela não teve, era só uma dúvida que ela tem. Só que existe uma situação, eu vou só fazer uma ponderação, um comentário. Uma situação que a gente está passando agora, e eu vejo que várias pessoas que já tiveram, alguns se consideram, como eu disse, né, aqueles imunes, fortes, super-heróis, guerreiros Highlander, e outros têm medos até de preconceito. Eu tenho visto e tem ocorrido de pessoas que sofrem preconceito justamente disso, pelo medo deles serem propensos a estarem transmitindo a todo momento. Isso se verifica também em outras epidemias e também outras doenças que nós tivemos, né? Isso se confirma. Até quando eu falo, quando a gente tem que ter muito cuidado com esse colega que eu sugiro que, se vocês presenciarem, acharem que ele pode estar com sintoma, eu falo assim, olha, vai lá, faz um exame, passa na equipe médica, vê o que eles acham. Isso tem que ser feito até de uma forma muito cuidadosa, porque primeiro que gera uma histeria em todo mundo, e gera um pânico, a gente tem que aguardar o resultado, e gera o preconceito e o estigma, né? Isso vai ser visto também na retomada de atividades. Quem teve, quem não teve retomada
do trabalho, acho que vocês vão acabar tendo aumento também de processos por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Queimam casas de pessoas para elas não voltarem. É super sério. Eu queria fazer só um adendozinho sobre essa questão de quando a gente testa no trabalho. Eu falei do teste sorológico, o teste rápido e o PCR, a diferença entre os dois, né? O PCR detecta, eu estou doente, eu estou transmitindo, e o sorológico, eu tive infecção recente, ainda estou resolvendo a minha infecção, ou eu já tive há um tempinho atrás. A boa notícia é que vai ter um teste agora que detecta uma proteína do vírus. Então, ele é um teste rápido, fica pronto em 15 minutos, e ele te diz se você tem ou não o vírus. O tribunal já pode comprar? Não, gente, esse é um teste da Abbott. Eles estão prometendo 50 milhões de cartuchos para outubro. 50 milhões de cartuchos não é nada, não deve nem chegar no Brasil. Se chegar, vamos ver com que preço vai chegar. Boa notícia é que não é uma tecnologia difícil, é uma tecnologia conhecida. Provavelmente, daqui a pouco, vão ter vários laboratórios entrando nessa disputa de mercado, e quanto mais laboratórios existem, maior a chance desse preço cair e ficar disponível. Se a gente conseguir, né, acessar isso já vai ser um grande ganho para a gente, um grande alívio para a gente, para a retomada ainda maior das atividades. Eu nunca falo retomada da vida normal, porque eu questiono se a gente vive uma vida normal, mas retomada das atividades. E talvez esse teste fique disponível antes mesmo da vacina em massa. Então, isso é uma boa notícia. É um teste americano, não é? É da Abbott, do laboratório Abbott. E é o que perguntaram aqui, é o que falaram que custaria $5. Ele está saindo com um preço de mercado a $5, o que significa, com o nosso dólar, que vai custar em torno de R$43 mil para a gente. Brincadeira, gente. Vai custar bem mais caro para a gente, né? A gente está com o dólar muito alto. Por um outro lado, quando a gente consegue outros laboratórios que produzam essa tecnologia, quando não é uma tecnologia muito nova, muito desconhecida, o pessoal corre atrás e desenvolve rápido, e aí o preço abaixa. Agora juro que é a última pergunta mesmo. É uma dúvida até que me assola, porque eu já vi várias situações assim. E eu não sei se você vai poder me responder, porque eu não sei se, não por falta de conhecimento, pelo amor de Deus, eu não sei se na área médica existe já uma resposta para essa pergunta que eu vou te fazer. Nós temos um casal. O casal vive junto, mora junto, o casal dorme junto, o casal está todo dia junto. Não é casal que cada um está do seu lado. É um casal que compartilha a vida inteira. E a mulher do casal, ela se infecta e ela tem a Covid. E ela tem sintomas ou não tem sintomas, isso tanto faz. Mas ela faz o teste e está com a Covid. E ele não tem. Como é que eu respondo isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Já temos estudos sendo conduzidos, o pessoal da USP aqui de São Paulo tá estudando isso. Eu mesma já observei casos parecidos, já observei o oposto também, né? Era um casal, um não teve sintoma e era exposto, e o outro que teve sintoma não era exposto ao Covid, porque trabalhava, a gente chama de covidário, né? As enfermarias que tratam Covid. Já houve o contrário. Talvez o que a gente está caminhando é para esse tipo de capacidade de produzir que anticorpos, quais anticorpos.
Quem conseguir produzir os tais dos anticorpos neutralizantes em um nível alto, quem conseguir produzir a tal da imunidade celular em um nível alto protetor, que que tem o sangue de ouro, sabe? São isso que a gente está atrás. Qual é o nível de proteção e qual é realmente o anticorpo que nos garante essa proteção. A gente sabe que nem todo mundo que teve produz esses anticorpos que a gente considera os mais importantes, mas tem acontecido. E aí é o que a gente quer desvendar, né? A gente ainda tem muito pouco tempo de doença para chegar nesse nível de resposta, mas acredito que já para o ano que vem a gente tenha respostas melhores para isso. Seriam justamente essas as pessoas que poderiam encontrar uma resposta para a cura da doença. Exato, para cura, para vacina. Essa é a pergunta de $1 milhão da pandemia. Eu só queria, Patrícia, voltar numa questão do teste que a gente comentou, Sim. que pode custar $5, pode custar menos, pode custar mais, dependendo de como tiver o nosso dólar, mas mais importante do que o preço que ele sai para o mercado é, de novo, a política pública que vai ser adotada pelo governo. Nós somos um país de 200 milhões de pessoas, o único país com mais de 200 milhões de pessoas, com um sistema universal de saúde. Isso significa que nós somos um mercado para a indústria farmacêutica, para o laboratório, muito, muito forte, muito robusto. Nós temos um poder de barganha muito, muito, muito grande. Nós somos capazes de derrubar esse preço, se a gente tiver interesse em comprar teste. Então, como essa barganha se dá, como essa negociação se dá, isso depende de várias esferas também, né? Desde o Itamaraty até os cargos mais técnicos de nível federal, estadual, municipal, quem tenha interesse. Então, também acreditar um pouco no nosso sistema de saúde. Acho que a gente tem que, mais do que nunca, lutar pelo SUS. A gente não é hora de enfraquecer o SUS. A gente tem que cobrar que essas políticas elas sejam adotadas de forma séria e responsável. E se a gente conseguir a vacinação em massa, seja por uma vacina produzida nesse país, seja por uma vacina produzida em outro lugar, seja um teste produzido aqui, o que a gente tenha que comprar, quem vai nos garantir bons resultados é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, lembrar sempre a gente está num momento de que a gente tem que reforçar as nossas instituições, o judiciário precisa de apoio, mas o SUS também precisa de apoio. É a contrapartida que eu pediria também para vocês. E nós precisamos de uma política de informação muito grande para que tudo isso dê certo também, né? Exato. Então, Fernanda, eu te agradeço muito a sua boa vontade. Já estamos aqui há mais de 1h30. Eu te agradeço a sua disponibilidade. Eu agradeço a minha amiga Ana Rick pela sugestão, que foi prontamente acatada por todos nós. Foi muito importante. Nós estamos prestes a retomar as atividades presenciais. Nós estamos prestes a retomar as audiências e as suas palavras trazem informação e, ao mesmo tempo, trazem segurança, porque aí nós podemos ver como devemos ou não proceder. Informação no nosso mundo é tudo. Muito obrigada e eu te dou a palavra para as suas considerações finais e o seu encerramento. Eu que agradeço o espaço. Para mim é um público diferente do que eu estou acostumada, né? Estou acostumada com trabalhadores de saúde, mas agradeço muito a honra de vocês terem confiado em mim, esse debate.
Da minha parte, vocês não precisam me agradecer. Eu sou uma pessoa que luta pela saúde pública no Brasil e em vários países. E eu acho que a gente precisa continuar lutando, a gente precisa continuar lutando pelos mais vulneráveis, pelas individualidades e pelo coletivo também. Esses espaços, eles são muito importantes, então eu considero, isso é parte da minha profissão, isso é parte do meu trabalho. Eu não faço para aparecer, você vê que eu nem tenho Instagram. Eu tento trazer o que eu sei, o que eu conheço. Quando eu não sei, eu também, olha, espero que eu vou estudar, eu vou perguntar para um colega que sabe mais sobre esse tema. E a gente precisa se unir. A gente precisa lutar junto, não só a esfera da saúde, do judiciário, do legislativo. Nós precisamos caminhar junto, porque a gente tem uma longa batalha pela frente. Eu que sou da classe médica, vocês que são juízes, nós somos pessoas privilegiadas. Nós podemos trabalhar de casa, ou mesmo agora com uma retomada muito bem, eu acho, debatida e honesta, mas a gente vive num dos países mais desiguais do mundo e tem um contingente de pessoas que precisam sair para trabalhar e para lutar por um prato de comida. Então, se vocês puderem ficar em casa, sempre que vocês puderem ficar em casa, por essas pessoas que têm que sair, que têm que pegar transporte público lotado às 5 da manhã, que têm que trabalhar, que têm que se expor, que não têm escolha, vamos ficar em casa, lavar as mãos, evitar aglomerações, e vamos ficar junto, conectado. Eu acho que a gente vai aprender muita coisa ainda, mas eu acho que esses espaços de comunicação, de interação, eles são fundamentais nessa época. Eu fico à disposição. Talvez eu não tenha sanado todas as dúvidas, até porque eu tenho muitas dúvidas também. E fico à disposição de vocês para ajudar. Eu sei que vão ter dúvidas que vão surgir no dia a dia. Minha mesa está aqui, minha janela está ali, meu marido, meu filho, minha tia, meu papagaio. A gente pode debater, a gente pode fazer, se vocês acharem pertinente, ou enfim, porque esse é meu trabalho, essa é minha função em tudo que eu faço, independente de quem pague meu salário, esse é o nosso dever. Não é a primeira e nem é a última epidemia, e a gente tem que seguir. Então, muito obrigada mesmo pela paciência e desculpa por falar muito. Eu sempre falo, a Ana sabe, eu falo muito. Não, e já está tarde. Foi excelente. Olha, foi excelente. Essa sua fala final, então, foi maravilhosa. Em prol da saúde pública e daqueles que realmente precisam e são menos favorecidos, que é o que representa, bem no fim, o nosso trabalho aqui na Justiça do Trabalho. Nós trabalhamos em prol do trabalho e do direito social. E representa bastante o que você mencionou aí. Eu te agradeço muito. Eu agradeço muito a Ana Letícia. Muito, muito, muito mesmo. Foi assim, a nossa live aqui superou em muito as minhas expectativas. E eu coloco para todos aqui, todos e todas, que nós vamos fazer alguns vídeos ou alguns podcasts com algumas das informações que nós pudermos, ou melhor, nós não. A doutora Fernanda Henrique, puder nos repassar. Eu vou informar aqui para vocês que amanhã nós temos a live lançamento do livro Contando Causos, com a nossa host preferida aqui, a doutora Maria Beatriz Gubert, que é juíza da 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis. Fernanda, muitíssimo obrigada de novo.
Fique Obrigada a bem vocês. aí, fique com Deus e que continue sempre muito iluminado. Foi excelente. Muito obrigada. Fiquem seguros, gente. Tudo de bom. Obrigada. Um beijo grande para todos. Um beijo, Ana.